Uma das curiosidades mais comentadas acerca da produção do primeiro Matrix é de que o filme quase teria sido uma história em quadrinhos, inicialmente. Sendo fãs do formato e de onde claramente pegaram inspiração para seu sci-fi de ação, as Wachowski estavam escrevendo roteiros para quadrinhos de terror nos anos 90, juntamente com o renomado escritor Clive Barker, responsável por filmes como Hellraiser e games como Clive Barker's Jericho. Dessa parceria vieram volumes de Ecto Kid e do próprio Hellraiser. Porém, com o sucesso do filme Assassinos de 1995, o qual o roteiro é de sua autoria, as Wachowski decidiram migrar suas atenções para as telas de cinema, tendo conseguido o sinal verde para Matrix, após o sucesso de público e crítica de seu filme de estreia, Ligadas pelo Desejo. O resto é história. Matrix se tornou um fenômeno cultural do final do século XX, sendo uma das obras de ficção científica mais adoradas e influentes dos últimos tempos, rendendo diversos produtos licenciados sob supervisão de suas criadoras. Porém, após o ano de 2009, com o encerramento do jogo The Matrix Online, a saga não apresentou grandes novidades. Voltando ao mundo dos quadrinhos, era inevitável que as Wachowski direcionassem novamente suas atenções para a mídia. Afinal, a liberdade permitida pelo formato dos quadrinhos os tornava um campo perfeito para expandirem os conceitos mostrados no cinema, explorando eventos, personagens e situações distintas, mas que se complementariam ao universo cyberpunk de suas realizadoras. Tudo começou ainda no ano de 1999, onde no website oficial da saga, whatisthematrix.com, HQs online foram sendo postadas, estreando com o título Golaia, escrita por ninguém menos que Neil Gaiman, responsável por obras de grande aclamação como Sandman, Coraline e American Gods. O sucesso dos quadrinhos levou ao lançamento no formato físico em 2 volumes entre 2004 e 2005, dos quais apenas o primeiro recebeu tradução no Brasil, além de uma versão completa em 2019 para comemorar os 20 anos de Matrix. Infelizmente, como os demais casos do projeto multimídia da saga, não tivemos mais novidades nesse segmento, com apenas os volumes já lançados, além de 4 histórias exclusivas da versão de aniversário. No entanto, com o retorno de Matrix aos holofotes após o enigmático trailer de Resurrections, não só existe uma grande possibilidade de produção de novo material, como também se faz necessário para fãs e apreciadores da saga darem uma conferida nos quadrinhos já lançados. Ao longo das 3 séries, foram desenvolvidos 28 contos, de autoria tanto das Wachowski quanto de outros autores conhecidos, como Paul Chadwick, Jeff Darrow, Bill Sienkiewicz e Dave Gibbons. Um aspecto bastante notório em todas elas é que, diferente de Matrix Reloaded e Revolutions, os agentes são os antagonistas de boa parte delas, e não meros empecilhos dos heróis. Inclusive, os quadrinhos exploram mais facetas dos vilões, mostrando a forma como eles tratam os seres humanos, os chamando de baterias. Além disso, algumas histórias abordam o que acontece com os humanos que são tomados pelos agentes, e até mesmo o remorso dos combatentes de Zion, pelo fato de em diversas ocasiões serem obrigados a matar um inocente, antes que ele se transformasse em um agente. Outro ponto a se destacar é que, embora sejam histórias independentes e que pouco se relacionam com a trama principal da trilogia, existem menções a personagens clássicos, em especial Morpheus, que não só é referenciado como também aparece fisicamente em algumas das tramas. Quanto ao estilo visual, elas variam entre desenhos em preto e branco, simulando uma ambientação de filmes noir, passando por outras com visuais mais coloridos e estilizados, enquanto outras histórias possuem apenas 1 ou 2 ilustrações, sendo predominantemente compostas por textos. Devido à grande diversidade de autores e ilustradores do projeto, os quadrinhos possuem um estilo de arte rico e que irá atrair diferentes leitores, além de seu formato ser extremamente acessível, com quadrinhos ocupando entre 5 a 20 páginas no máximo. Começando pela primeira série, são 10 contos ao todo. O primeiro sendo já mencionado Golaia, que aborda a história de um piloto de avião conectado na simulação e que vê a sua vida passar e até mesmo regredir em um ritmo acelerado. O destaque aqui vai para o conceito originalmente concebido pelas Wachowski, de que as máquinas não usavam os homens como baterias, mas sim como uma forma de criar um processador avançado pela conexão de suas mentes. Em seguida temos System Freeze, sobre uma mulher escalando o Everest após ter criado uma inteligência artificial avançada e que chamou a atenção das máquinas. A terceira, The Man Who Knew Too Much, fala sobre um homem chamado Harold e seu amigo Jeff, que está sendo procurado por agentes. Um detalhe sobre essa HQ é que, por motivos desconhecidos, ela foi removida do website oficial e não recebeu versão impressa, assim como Morning Sickness, que trata sobre uma simulação de treinamento nos campos humanos. Em seguida, Sweating the Small Stuff fala sobre um casal, Des e Mia, que vendem armas, e Des está tendo estranhas ilusões onde enxerga códigos verdes em todo lugar. Em seguida, a HQ Deja Vu também fala sobre um casal que precisa lidar com a habilidade sensitiva da esposa, que de início lhes confere dinheiro e fama, mas logo suas vidas se tornam uma prisão.
Ainda nessa série temos 2 contos, Wrong Number e Farewell Performance, onde o primeiro mostra uma rebelde de Zion tentando escapar da Matrix, e o outro sobre um ilusionista que, aparentemente, é capaz de sair dela por meio de seus truques de ilusionismo. Mas os grandes chamativos dessa série são Bits and Pieces of Information, criado pelas Wachowski, e que serviu de base para o curta O Segundo Renascer de Animatrix, e A Life Less Empty, que conta a história de uma hacker que se arrepende de ter escolhido a pílula azul quando lhe for oferecida a escolha por ninguém menos que Morpheus. A segunda série é mais extensa, com 12 histórias, mas que em sua maioria abordam situações corriqueiras na Matrix envolvendo rebeldes e agentes, como NSA on the System, Day In, Day Out, Butterfly, Burning Hope, An Easy Way e Let It All Fall Down. Dentre as que se destacam, a história The King of Never Return faz referência a westerns clássicos, Get It é uma divertida metalinguagem sobre as pessoas que não entenderam o primeiro Matrix, e Run, Saga Run, explora as habilidades de uma das crianças potenciais, treinadas pelo Oráculo. Mas as 3 histórias restantes são as mais intrigantes dessa série. There Are No Flowers in the Real World mostra a história de um rebelde, conhecido como Rocket, que se apaixonou por uma Blue Pill e está tentando libertá-la, porém sua hovercraft foi atacada e sua perna foi quebrada no mundo real, com ele tendo que aguentar as dores na simulação, enquanto aguarda por resgate. Broadcast Depth tem uma premissa semelhante, porém se passa em uma praia, onde mãe e filha estão para ter seu último encontro. E finalmente, A Path Among Stones é o mais distinto da série, mostrando uma garota que os pais suspeitam ter esquizofrenia, mas que na realidade consegue enxergar as ilusões em seu mundo, que é habitado por sombras, que descobrimos ser os agentes. A terceira série de quadrinhos é a mais curta, com apenas 5 histórias. A primeira, The Miller's Tale, mostra a história de um homem que conseguiu criar pão no mundo real, para alimentar os habitantes de Zion, incluindo Morpheus, ainda jovem. Return of the Prodigal Son é dividido em 2 partes, mostrando um homem envolvido na criminalidade e que por mais de uma vez foi tomado por agentes e acordou em meio a cadáveres, temendo ter sido ele o responsável. Quanto a Sword of a Different Color e Hunters and Collectors, narram mais histórias aleatórias no mundo real. A primeira, sobre um senhor que salva um sobrevivente de um ataque das máquinas, e que apesar de parecer ter perdido a lucidez, foi capaz de controlar uma sentinela e ainda atacar um exército inteiro das máquinas. Já a segunda mostra um homem em busca de vingança contra uma sentinela. E por último temos Artistic Freedom, que mostra o jovem potencial da icônica cena da colher do primeiro filme, entrando em uma exposição de arte, onde a artista principal criou um modelo de máquina baseada em seus sonhos, sem suspeitar que aquilo era na realidade uma máquina vista enquanto havia momentaneamente despertado de seu casulo no mundo real. Como vemos, The Matrix Comic Series não traz histórias protagonizadas pelos personagens centrais da saga, mas sim situações ocorridas dentro e fora da Matrix, com personagens distintos, mas que protagonizam tramas intrigantes e que expandem o universo da saga, acompanhadas de estilos visuais e artísticos que certamente irão agradar os admiradores de quadrinhos. Para aqueles que buscam ir além dos filmes, jogos e animações, esta certamente é uma boa pedida. Infelizmente para o público brasileiro, não tivemos todas as histórias traduzidas, tampouco lançadas oficialmente em formato físico ou mesmo digital. Nos resta torcer para que, com o lançamento de Resurrections, a produção de histórias em quadrinhos da saga seja retomada. Falando no novo filme, não se sabe se tais histórias serão canonizadas, principalmente as que envolvem Morpheus, o único da trilogia que aparece de fato na série de quadrinhos, inclusive durante a infância em The Miller's Tale. Esse momento da HQ até contradiz a cena do trailer de Resurrections, onde vemos um Morpheus entre seus 20 e 30 anos, tendo aparentemente sua primeira descoberta da Matrix ao tocar no espelho. Seja como for, The Matrix Comic Series traça um papel semelhante ao que aconteceu em boa parte da duração de Matrix Revolutions, mostrar que mesmo indivíduos comuns e coadjuvantes possuem suas próprias histórias para protagonizar, neste rico universo criado pelas Wachowski.